Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar a nossa continuidade sobre essa reflexão que a dona Marina falou sobre o Sermão do Monte. E lembrando que na questão de número 115 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como é que nós fomos criados por Deus, e a resposta é simples e ignorante, com a fatalidade da perfeição relativa ou da felicidade relativa. Mas a nossa pergunta é: como sair dessa simplicidade, dessa ignorância, como alcançar essa felicidade relativa, essa perfeição relativa que está destinada a todos nós sem distinção? Conta-se que há 1 milhão de anos atrás, aproximadamente, havia uma aldeia composta de cegos. E chega até essa aldeia um rumor que chegaria próximo deles, numa outra aldeia bem próxima, um elefante. E eles, como cegos de nascença, eles nunca ouviram falar do que era um elefante. Se informaram de que era um animal, mas não tinham a menor noção de como era um elefante. Então eles decidiram que eles iriam se reunir e eles iriam viajar até a próxima aldeia para que naquele dia determinado eles pudessem conhecer o que era um elefante. Mas chegou o grande dia, então cada cego foi para uma parte do animal. Um foi colocado na trompa do animal, o outro na orelha, o outro em cima do animal e o outro na pata. Foram embora, voltaram para a aldeia, e todos que estavam lá esperando eles estavam assim ansiosos para saber o que era um elefante. E aí então o primeiro tomou a palavra, o que estava na tromba do animal, e falou assim: o elefante é um animal cilíndrico que tem 2 furinhos na ponta. Aí o outro que estava na orelha: não é nada disso, o elefante não é isso. O elefante é um animal plano que fica abanando uma coisa plana. Isso é um elefante, um animal plano. O que foi colocado em cima do elefante virou para as pessoas e disse: não, o elefante é um animal muito grande e redondo. Não. O que foi colocado na pata falou: não é nada disso. O elefante, ele é simplesmente como se fosse uma pilastra, uma coluna muito forte. E aí começou a discussão entre eles, e depois de horas e horas de discussão, eles verificaram que se eles unissem a verdade de cada um, eles fariam o que era exatamente um elefante. E assim somos nós, nessa nossa caminhada da nossa existência, de sairmos dessa simplicidade e ignorância, nós também passamos por essa situação que esses cegos de nascença, eles passaram. Nós vamos conhecendo a verdade paulatinamente, na medida em que nós damos conta de absorver essa verdade, de digerir essa verdade. E para cada um de nós, esse absorver, esse entender a verdade, tem uma velocidade muito particular. Uns caminham mais rápido, outros precisam de mais tempo para poder unir as verdades. Mas o grande cerne, a grande verdade mesmo, é que para nós conseguirmos conhecer as coisas de uma velocidade mais rápida e de uma forma mais plena, o que é necessário mesmo é a gente viver em sociedade. É a gente conjugar os nossos conhecimentos. É nós trocarmos as nossas experiências entre nós. E é exatamente isso que diz a lei de progresso e a lei de sociedade, principalmente a lei de sociedade, que também está na 3ª parte do Livro dos Espíritos, onde fala da importância de nós vivermos uns com os outros para que mais rapidamente nós possamos evoluir. E lá também diz que é de suma importância que, nessa caminhada da nossa existência, nessa busca da evolução, do progresso, nós possamos olhar sempre para trás e ajudar os irmãos que estão na retaguarda. É assim, é a lei de Deus, é uma lei de fraternidade, é uma lei de amor. Então, nessa nossa caminhada, nos foi dado há 2000 anos atrás, através do nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus, um roteiro seguro
para nós traçarmos todo o nosso planejamento de existência, toda a nossa evolução, tanto moral quanto intelectual. Mas, primordialmente, a nossa evolução moral foi deixada, esses ensinamentos foram deixados no Sermão do Monte. E é por isso que a gente está relembrando aqui, mais uma vez, esses ensinamentos, dando sequência, para que nós possamos traçar o nosso processo evolutivo. Porque o Sermão do Monte é um código moral destinado a toda a humanidade. Ele tem por finalidade a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Mas é claro, esta implantação, ela vai ser feita por cada um de nós e ao mesmo tempo pelo conjunto de todos nós, pela reunião de todos nós, juntos, olhando pela mesma direção, batalhando, direcionando as nossas forças no mesmo ângulo, na mesma direção, sempre. Então é preciso que a humanidade terrestre, ela se conscientize dessa importância da vida em sociedade, da mudança interior, que foi o que essa mensagem que nós lemos agora aqui no início, que o senhor Ari leu para a gente, é de suma importância a nossa transformação. Há milênios nós estamos esperando sermos felizes, mas aguardando que essa felicidade, ela venha de fora, venha de alguém ou venha de algo. Isso é uma ilusão. A felicidade, ela precisa ser construída dentro do nosso mundo interior. E se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, com fatalidade de sermos ou de alcançarmos a felicidade e perfeição relativa, é claro que cada um de nós somos um potencial de felicidade. E é claro também que, se isso é uma verdade, que cada um de nós traz em cada vida todo o potencial que precisa para desenvolver a sua felicidade e a sua perfeição. E é isso que a gente precisa se conscientizar. Que quase sempre a gente acha que a gente está inserido no meio muito difícil, muito doloroso, muito sofrido, que não nos pertence. Mas justamente o lugar onde nós fomos inseridos, tanto a nível de cidade, de família, de trabalho, de religião, de contato social, esse lugar é o lugar ideal para nós desenvolvermos todas as potencialidades que nós trazemos dentro de nós. E, ao mesmo tempo, colaborarmos para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Isso é um trabalho de cada um de nós, é uma responsabilidade nossa. E o roteiro é justamente o Sermão da Montanha. Da outra vez que nós estivemos aqui fazendo só uma reflexão, porque o Sermão da Montanha eu já fiz ele todo, cada capítulo, cada versículo, né? Nós tivemos a oportunidade de ver que o Sermão da Montanha, ele abre com as bem-aventuranças, que a gente viu que a palavra significa em marcha. Ou seja, exige de nós um movimento, um esforço de sairmos da nossa zona de conforto e alcançarmos um patamar mais elevado. Para justamente o quê? Nós galgarmos essa montanha de conhecimentos. Para justamente vencermos o quê? A montanha das nossas dificuldades. Precisamos sair, né, do pé da montanha para alcançar lá o cume, é preciso um esforço de cada um de nós. E as bem-aventuranças deixaram para nós uma série de virtudes necessárias a serem desenvolvidas, sendo que a primordial e a chave para o desenvolvimento de todas as outras virtudes é a humildade que a gente viu. Sem humildade, sem processo de conhecimento. Sem desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, principalmente o moral, não se faz. É preciso nós entendermos que nós estamos aqui, nós somos uma comunidade de espíritos, cuja maioria dos espíritos que estão aqui na Terra são espíritos imperfeitos. Então, as nossas imperfeições, elas esbarram uma nas outras. E esse processo, essa dor, essa dificuldade, esse sofrimento, que faz com que nós verdadeiramente possamos evoluir. Porque se nós convertermos essa dor, essa dificuldade vivenciada por nós, entre as nossas imperfeições que se esbarram, se nós conseguirmos vencer essas dores promovidas pelos nossos encontros, pelas nossas diferenças, nós estaremos ganhando experiências o suficiente para a nossa evolução moral. Mas para isso é necessário um grande esforço da nossa parte. De quê? De compreender, de entender as necessidades do outro.
onde quase sempre a gente culpa as pessoas pela nossa infelicidade, pelas nossas dores. Mas nós estamos infelizes justamente porque nós não abrimos ainda o nosso coração para amar o próximo incondicionalmente, como foi a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso haver no mundo maior compreensão. É preciso haver entre as relações que têm conflitos, que são difíceis, é preciso que haja ali uma dose muito grande de respeito. Porque é assim que nasce o amor. Ele começa com uma relação de procura de respeito mútuo, até que um dia o sentimento do amor se instale. Então nós estamos subindo essa montanha em busca de exatamente isso, de melhorar as nossas relações, de melhorar o nosso mundo interior para nós alcançarmos a nossa felicidade. Então, dito isso, nós então vimos todas as bem-aventuranças que são todas causa e efeito, que a gente vê bem-aventurados isso que alcançaremos aquilo. Mostrando que as relações humanas, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, eles estão regulados por uma lei chamada de causa e efeito, que a gente conhece, de ação e reação. Que não é linear como a lei de Newton. Não é linear, ela é misericordiosa, que cada um responderá segundo o seu nível de consciência, segundo o seu nível de entendimento. O que é muito diferente da lei de Newton, que diz que se uma bola bate numa parede com 50 quilos de força, ela retorna com 50. Não é assim a lei de Deus. Por quê? Porque o mesmo ato produzido por uma pessoa tem pesos diferentes, porque vai ser pesado pelo nível de intenção, pelo nível de consciência de cada um. Então, a lei de Deus, ela julga cada um particularmente. Ela não julga como atos, mas ela vai julgar as questões internas de cada um. Ok? Bom, visto as bem-aventuranças, em seguida, Jesus prossegue falando uma passagem assim. Ele se dirige para o povo depois de proclamar as bem-aventuranças e fala de uma coisa importantíssima. Ele fala sim para toda aquela comunidade que escuta eles, principalmente para os discípulos. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus proclama essa passagem, ele está justamente informando a todo aquele que deseja verdadeiramente seguir Jesus, tê-lo como modelo e guia. Ele está informando quais são os seus requisitos, quais são a sua missão. A partir do momento em que eu decido seguir nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo para mim qual será a minha missão. E ele diz, a minha missão é ser sal da terra e luz do mundo. E aí a gente vai perguntar, mas o que é sal? Eu preciso entender o simbolismo para entender qual é a minha missão aqui na terra. Para que é utilizado o sal? As donas de casa vão dizer, para temperar a comida. Se você perguntar para um pescador, o que ele vai dizer? Para que serve o sal? Para conservar o peixe, né, durante a viagem. Mas o sal, tanto que conserva, tanto que também é o que dá o tempero, está tudo dentro da questão, mas o sal, ele também é uma substância, por essas características, de dar o tempero e ao mesmo tempo de conservar, ele tem uma outra característica, a característica de não se corromper. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Se eu pegar um pouco de sal, jogar dentro de um açucareiro e não falar nada para vocês, servir um café e dizer que vocês têm que adoçar, e vocês pegarem uma colher daquele açúcar que foi misturado com um pouco só de sal, e vocês misturarem no café, o que vocês vão dizer? Esse café está salgado. Se você tem certeza que isso aqui é açúcar, que você não misturou nada, por quê? Porque o sal ele não se corrompe. Aonde você coloca ele vai sempre predominar. Ele vai predominar. Visto isso, esse entendimento sobre o sal, que é uma substância que não se corrompe, qual é a proposta? Agora é uma pergunta que eu faço a vocês desafiadora. Se ele é uma substância que dá tempero, é uma substância que se conserva, é uma substância que principalmente não se corrompe, o que Jesus está pedindo para nós? É pergunta. Porque hoje que está essa manhã fria de Petrópolis, quem está assistindo a gente que é de outra cidade, não imagina o quanto que aqui está frio, né?
O que Jesus pede para a gente, então, diante dessas características que a gente elaborou do sal? Isso aí, estar no mundo sem se corromper. É estar diante da violência, mas não se tornar um violento em potencial. Muita gente fala assim, mas eu não sou violento. Mais ou menos, se você assiste um noticiário que fala de uma violência, e você levanta e fala, não é possível. Pronto, você já mostrou sua violência. Cadê seu ato de compaixão e misericórdia? Muita gente fala assim, fulano fez isso, tomara que seja jogado na pior cela do mundo. O que é isso? Isso é um ato de violência. Se você se revolta, se você esbraveja diante das notícias, o que é isso interiormente seu? É uma violência. É ser correto em meio à injustiça do mundo. Porque quantas vezes a gente tem, às vezes, a oportunidade de ser incorreto, porque quando as pessoas não estão nos vendo, nós temos toda a oportunidade de sermos incorretos. Mas o que ele pede é, não se corrompa nem quando você não tiver ninguém para te olhar, para te fiscalizar. Eu me recordo que há uns anos atrás tinha um reclame, que era até do reclame do governo. Eram 2 funcionários que estavam entregando uma quantidade de computadores para uma escola pública. Aí no final o rapaz que estava descarregando o caminhão vira para o outro que estava ajeitando a papelada, as notas fiscais, e ele fala assim, olha, nós temos que entregar nessa escola 10 computadores, mas ninguém sabe, sobrou um lá dentro do caminhão, ninguém sabe disso. Aí o rapaz da nota fiscal vira para ele e fala assim, como ninguém sabe? Eu sei. Aí acaba. Né? É ser correto mesmo quando você não tiver testemunha dos seus atos. É ser correto no seu mundo interior. Por quê? Porque nós sabemos que nós erramos, cometemos erros por pensamentos, por palavras e por obras, literalmente. Ele pede para nós não nos corrompermos em momento algum, em situação alguma. Ser correto, ser justo, apesar das injustiças que vivem ao nosso redor. Eu não disse para vocês que nós estamos inseridos no mundo onde a minha imperfeição esbarra com a de vocês esbarra com a minha? É justamente para nós sermos provados, é justamente para nós sermos testados do quanto que nós já estamos modificados, melhorados. Porque é fácil ser correto com quem é correto conosco. É fácil amar quem nos ama. É fácil ser bom com quem é bom conosco. Mas é muito difícil ser bom com quem não é bom com você. É muito difícil ser justo com quem não está sendo justo com você. Então, é ser correto. Foi para todo mundo? Então, vocês vão continuar me ajudando. Ele diz que nós tínhamos que ser o sal da terra, portanto, a gente ia oferecer à terra um novo tipo de tempero. Que tempero é esse? O tempero do bom caráter, da moralização. Dar um novo toque nessa terra. Um novo jeito, uma nova forma de se conduzir na terra. Isso não é uma missão fácil. Ser um trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, ou segui-lo, requer de nós muito desapego de si próprio. Então nós é que vamos temperar essa terra. Nós que temos essa consciência desperta, desse dever, desses conhecimentos, que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente despertou a nossa consciência. Nós vamos ter essa característica de temperar. E, ao mesmo tempo, de conservar o quê? Conservar os bons princípios. Ser fiel, ser justo até o final. Mas ele diz que nós somos o sal da terra e nós também somos a luz do mundo. O que vocês entendem por essa luz do mundo? Agora é uma pergunta. A palestra vai ser uma troca entre eu. Isso. Olha aí, tá vendo? Estão me ajudando. Isso aí. Mais alguém quer colocar? Nós não vimos na lei de progresso, que eu falei aqui ainda agorinha, que aquele que está à frente, ele vai ajudar o que está na retaguarda. Mas não é ajudar com palavras só. Porque palavra modifica muito pouco as pessoas. Mas os exemplos modificam muito e marcam as pessoas.
Nós, quando temos a oportunidade de presenciar um ato de caridade, de honestidade, aquilo marca o nosso coração. A gente leva aquilo para toda a nossa vida. A gente nunca mais esquece aquele ato. Por quê? Porque é algo que nos marca, que nos sensibiliza verdadeiramente. Palavras, eu posso estar aqui falando um monte de coisa e não estar vivenciando nada disso daí. Ou nem tentando vivenciar. Mas a atitude mostra a prática de todo um princípio moralizador. Então, ser essa luz é justamente levar isso. Mas para a gente ser essa luz, nós temos que nos desvencilhar das sombras que habitam dentro de nós. Nós temos sombras dentro de nós? Poderiam me citar algum exemplo de sombra que nós carregamos? Egoísmo, orgulho, o que mais? Só? Inveja, avareza, mais? Ciúme. Chega, maledicência, chega, né, senhoria? Já é demais, né? Esse negócio todo que a gente tem, né? Não vamos falar muito não, porque hoje está muito frio, né? Senão congela mais a alma ainda. São todas essas imperfeições que nós carregamos dentro de si. Mas, para nós sermos essa luz, a única luz que não projeta sombra é a luz que vem de dentro. Então, por isso que a gente precisa, isso é a Joana de Ângeles que fala, por isso que a gente precisa trabalhar com as nossas sombras. Porque a luz que vem de fora, que é essa que está iluminando a gente aqui, está projetando sombra. Quando eu passo a minha mão, está fazendo sombra aqui. Mas a luz que vem de dentro de mim, ela não promove sombras em mim. Não. Muito pelo contrário, ela dissipa as minhas sombras. Aliás, a luz dissipa as trevas, mas as trevas, ela não dissipa as luzes, ou a luz. Né? Então, a verdadeira luz, ser essa luz do mundo, essa proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma proposta de trabalho interna. É uma proposta de trabalho interno. De trabalhar os meus conteúdos, porque se a verdadeira luz é a que vem de dentro de mim, eu preciso trabalhar todos os meus conteúdos viciosos. Mas como é que eu posso trabalhar as minhas imperfeições? Onde eu posso trabalhar as minhas imperfeições? Vocês têm noção de onde a gente pode trabalhar as nossas imperfeições? Agora é uma pergunta, de novo, estou devolvendo a vocês. Hein? Na troca? Então é na vida de convivência, que é tão difícil. Nós reclamamos constantemente da nossa vida de convivência, nós dizemos que conviver com o outro é muito conflitivo, e é verdade. Ajuntou duas pessoas, já tem conflito. Por quê? Porque somos pessoas individuais, nós somos pessoas diferentes. Nessa sala aqui, nesse salão, não tem uma pessoa que seja igual à outra. Nós somos filhos de Deus com características diferentes, com personalidades diferentes. Temos semelhanças? Temos, tanto é que estamos sentados, estamos aqui essa manhã, né, conversando um pouquinho sobre o Evangelho. Nós temos semelhanças, mas nós não somos iguais. Nós temos semelhanças de crenças, acreditamos em Deus, um Deus justo, misericordioso. Nós acreditamos na reencarnação, temos semelhanças. Mas nós temos pontos de vista que são completamente antagônicos, às vezes, entre nós. E é saber trabalhar com essas diferenças, que não são negativas. Porque quando a gente pensa em diferença, matematicamente falando, a gente pensa em quê? Em trocas. Porque 6 troca alguma coisa com 6? Troca nada. 5 não troca nada com 5. Mas 9 troca com 5. 9 troca com 6. Não é? Tem trocas. As trocas ocorrem justamente pelas nossas diferenças. É a lei de progresso pedindo a convivência entre nós para que o progresso se faça de uma forma mais rápida, para que as virtudes possam ser estabelecidas. Porque é nessa troca que a gente vai se esbarrando e que esses encontros às vezes são agradáveis, mas são encontros às vezes de dor, mas são encontros que nos promovem. São encontros que, se nós soubermos transformarmos a inconveniência do encontro, a dor do encontro, ela se transforma em experiência para nós. E nos promove, e nos eleva moralmente, e nos eleva também psicologicamente.
Então é na vida de relação que a gente vai ter essa oportunidade. E às vezes as pessoas falam para mim, eu vivo diante de uma família, me sinto um peixe fora d'água. Aí eu sempre falo para as pessoas, olha, você é peixe desse aquário mesmo, amigo. Foi por isso que Deus te colocou lá. Porque Deus sabe de tudo que acontece. Não é tipo assim, ele estava dormindo, Deus depois do almoço deu aquela cochilada porque ele já estava velho. Quando ele viu, nossa, a Enir caiu naquela família, e não era para ter caído lá não. Não existe isso. Não existe. Ele sabe onde ele te colocou. Ele te colocou na família certa, na religião certa, quer dizer, te conduziu, né, num caminho correto. Ele te dá todas as oportunidades, a família, o trabalho. Para quê? Para que em todos esses âmbitos você possa trocar e possa crescer. Mas depende da gente, do quanto que a gente quer crescer nisso tudo. E não é fácil. Bom, depois que ele disse qual era a nossa missão no contexto da Terra, porque todo aquele que servir, que desejar seguir o Cristo, ele precisa entender que ele vai precisar ser o sal da Terra e vai precisar ser a luz do mundo. Essa é a sua missão aqui na Terra. Então não é uma missão fácil, é uma missão que nós precisamos refletir se nós podemos dar conta. E podemos, nós podemos. Cada um vai dar conta aqui o quê? Diferente do outro. Isso também nós precisamos ter essa compreensão. Muitas vezes os casais me procuram e falam assim, mas os dois são espíritas, por exemplo. Mas nós temos diferenças. Sim, vocês são individuais. Claro que tem diferenças. Mesmo por serem espíritas os dois, estão andando em velocidades às vezes diferentes. Mas cabe àquele que está um pouco mais rápido e tem mais experiência fazer o quê? Usar de maior compreensão, de maior misericórdia com aquele que ainda está caminhando, está com dificuldade para galgar essa montanha. Ainda está nas suas primeiras passadas. Ainda está muito lá embaixo. Mas nós temos que ter compreensão. Porque é isso que fala a lei de amor. A compreensão, o entendimento, sentir o outro, as necessidades do outro e aonde que esse outro está. Em geral, a gente cobra muito dos outros e tem pouca compreensão. Muitas vezes o teu parceiro que está caminhando com você, ele não te dá algo mais, aquilo que você está esperando dele, não é porque ele não quer, ele está de implicância com você. Ele não dá porque ele não tem. Por isso que ele não dá. É preciso uma compreensão muito grande para viver com o outro. Em seguida, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de falar de toda a nossa missão, ele vai falar sobre o cumprimento da lei, onde ele fala, não penseis que eu vim revogar ou destruir a lei, mas eu vim fazer com que ela se cumprisse. Então Jesus não veio destruir tudo aquilo que a primeira revelação que foi dada por Moisés, ele não veio destruir essa primeira revelação. Ele não veio dizer assim, olha, os 10 mandamentos caducaram, que faz parte das leis de Deus, e eu agora vou dar tudo novo para vocês. Não, ele veio fazer isso. Até porque os 10 mandamentos ainda vigoram até hoje. Vigoram ou não? No século 21. Vocês se lembram dos 10 mandamentos ou não? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não matarás, não cometerás adultério. Lembra disso tudo? Lembra? Lembra? Nem todos. Então tem que chegar em casa e olhar. Leiam o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem os 10 mandamentos. Capítulo número 1 justamente trata sobre isso. Aliás, o Sermão da Montanha é todo tratado 100% no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele usa em torno de 37% a 40% dos capítulos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo tratam sobre o Sermão da Montanha. Olha que interessante. Tamanha a importância do Sermão da Montanha. Então, o capítulo número 1 vai falar justamente esse cumprimento de lei. Jesus não vinha revogar, não vinha destruir o que estava atrás. Mas ele vinha fazer justamente que se cumprisse. Por quê? Não estava sendo cumprido? Não estava. Por que não estava sendo cumprido? Oi? Estava só no papel. Então tinha pouca prática. Pouca prática e tinha muito ritual. Tinha muito das ideias dos representantes das leis de Deus. Quem é que representava? Nós temos que saber o seguinte, o povo, né, os judeus, o governo deles, a forma de governo deles era teocrática. Girava em torno das leis de Deus. Quem eram os representantes naquela época
dessas leis de Deus? Os doutores da lei, os fariseus, né? Hein? Os sacerdotes, né? Que viviam mais de quê? De aparências, do que de prática. E aquele famoso abuso do poder. Tem isso não no século XXI? Tem? Não. Nós não abusamos não, né? Nós estamos dentro. É aquela manipulação humana, como sempre. Nós sempre estamos muito em busca do poder, sem a compreensão plena de que poder representa responsabilidade. Responsabilidade. Onde quase sempre usamos as formas de poder como vaidade. Eu já contei para vocês a história do mandarim? Sim ou não? Não? Eu vou começar a contar. Se alguém já ouviu, peço paciência, tá bom? Havia um homem na China que havia sido promovido ao cargo de mandarim. Era um cargo assim de grande responsabilidade. Se alguém já conhece, eu peço paciência para ouvir, aqueles que não conhecem. E quando ele foi então promovido a mandarim, que era um cargo de peso, de vulto, de importância, ele vira para o amigo dele e fala assim: ah, agora eu sou um homem importante, sou um mandarim. E eu preciso me vestir como um mandarim deve ser vestido. Amigo, você não tem assim nenhum alfaiate que você possa me indicar? Porque agora eu sou um homem importante. Aí o amigo dele olhou para ele: ah, eu tenho sim. Tem um alfaiate que vai exatamente suprir todas as necessidades que você precisa. Aí deu lá o endereço e ele foi. Quando ele chegou lá, o recém-nomeado a mandarim falou que ele precisava agora se vestir, porque agora ele era um homem importante, ele era um mandarim. E aí o alfaiate tirou todas as medidas dele e no final falou assim: bom, para eu poder construir a sua túnica, confeccioná-la, eu preciso de uma última informação para fazer o detalhe na sua túnica. Qual é? Ele perguntou. Há quanto tempo o senhor exerce a função de mandarim? Ele falou assim: que bobagem. Porque isso, que importância tem isso? Ah, é muito importante, meu senhor. Mas para quê? Que bobagem é essa? Você precisa saber há quanto tempo que eu sou mandarim. Bom, meu senhor, se o senhor é recém-nomeado, o senhor vai andar com a cabeça muito assim para cima. Então eu preciso construir a parte da frente maior que a de trás. Mas se o senhor já tem um certo tempo de mandato, o senhor vai estar com mais humildade, olhando para a frente, pensativo, aí eu construo a parte da frente igual a de trás. Mas se o senhor já tem muito tempo, o senhor vai andar com a cabeça curvada do peso da responsabilidade que é ser um mandarim, e aí eu preciso construir a parte de trás maior que a da frente. Então, o cumprimento da lei, viver a lei. E aí Jesus perguntou, aliás, Jesus respondeu, qual é o resumo da lei? Qual é o maior mandamento? Isso nós já sabemos. E ao próximo, só tem um problema nisso tudo. Eu me amo? Nem sempre me responderam. Eu vou dar uma dica para a gente saber o tamanho do amor que a gente tem por nós mesmos, ok? Se nós ainda temos momentos de raiva, de tristeza, de orgulho, de egoísmo, de inveja, de maledicência, de ciúme, aquelas coisas que vocês... A gente se ama pouco. Por quê? Porque cada vez que eu tenho um desses sentimentos, seja eles quais forem, quem é a primeira pessoa a ser afetada por eles? Nós mesmos. E aí eu digo, a gente se ama? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, é isso que a gente precisa entender. Que todo esse conteúdo de sombra que a gente ainda carrega, demonstra o quanto que a gente ainda não se ama. E o quanto a gente precisa se transformar até para a gente se amar um pouquinho mais. Então, esse é o primeiro passo para eu entender. Porque eu não vou amar o outro na medida em que eu me amo. Se eu não me amo, qual vai ser a minha medida com ele? De quê? De desamor. Aí a gente reclama que o mundo está pelo avesso, não é assim? Que há uma inversão de valores. Mas quem tem que ser o primeiro
a colocar o valor direito na direção? Quem tem que ser a primeira pessoa? Nós. Você quer mudar o mundo? É uma frase do Dalai Lama. Comece por você. Se você quer mudar o mundo, começa por você. Começa você se amando mais, você sendo mais justo, mais amoroso, mais compreensivo, menos orgulhoso, menos egoísta. Começa por você esse processo. E aí a gente tem sempre os professores. Nós temos professores? Temos. É sempre bom a gente pensar, cuidado com o que a gente pede na nossa prece. Vocês já pararam para pensar nisso? Senhor, dai-me paciência, Senhor, porque senão eu vou perder a cabeça. Aí o que Deus vai enviar para você? Para você ter paciência? Exatamente, vai te enviar um excelente professor. Uma pessoa que te futuca 24 horas. Você não pediu a ele para ter paciência? Então, paciência não se vende em caixa. Não é comprimido nem é líquido. Não tem na farmácia para comprar. E mais, a Inês está pedindo paciência, beleza, vou mandar para ela um monte de gente que provoca ela 24 horas, porque ela está pedindo paciência, ela está precisando desenvolver a paciência dentro dela. Não é beleza? Vai mandar. Cuidado com o que vocês pedem na prece, porque a prece é ouvida. Hein? Está pedindo o que não tem, Deus vai enviar a forma de ter. Você quer ter, eu vou te dar um jeitinho. Né? Então, cuidado com o que você pede nas suas preces. E a gente está falando do cumprimento da lei. Então, a gente está falando assim, eu preciso trabalhar as minhas sombras. Senhor, me ajuda a ter paciência, é uma das sombras. E aí, ele vai te ajudar. Ele vai enviar professores para você. Gente que vai te futucar. Então, se você precisa ser mais justo, ele vai mandar um bando de gente que vai te provocar dentro desse processo de justiça, para ver o quanto que você é. Se você precisa amar mais, ele vai te enviar pessoas ingratas, porque o amor não tem que ser incondicional, então ele vai enviar a dose certa para você. Então a vida é assim. Então já vou avisando vocês que vão para casa para pedir, Senhor me dá isso, Senhor me ajuda aquilo. Cuidado, ele vai mandar. Porque pedis e obtereis. Mas a obtenção não é assim. Eu vou te dar exatamente o que você quer. Eu vou te dar meios de você desenvolver dentro do seu coração. Ele vai te promover dessa forma. Aí ele fala desse cumprimento da lei, que a gente já viu, que é para alcançar o reino dos céus. Onde que fica o reino dos céus? Dentro da gente. Dentro da gente. Então, o reino dos céus não é um lugar que eu posso comprar uma passagem de avião e ir lá e ficar lá. O reino dos céus é uma construção de cada um de nós. Se eu construir o meu reino dos céus, eu vou estar sendo a luz do mundo, não vou? O que eu vou estar exalando? O reino dos céus. Se vocês construírem o reino dos céus, olha que maravilha, nós vamos fazer aqui da terra o quê? Um paraíso, que é o que a gente quer. Só que a gente quer essa paz, esse lugar bom, como um pó de pirlim-pim-pim. Senhor, manda aí. E aí joga e de repente transforma. Só que tudo isso é construção. A gente não falou que o Sermão do Monte é a implantação do reino de Deus aqui na terra? E que somos nós que vamos implantar. Nós temos que botar, a mão da enxada e começar o quê? Arar a terra. Arar a terra. Se nós queremos uma terra melhor, é hora da gente levantar essa bandeira. Não se corromper diante das corrupções do mundo. Ser o sal da terra. E aí ele vai falar mais tarde da nova justiça. Ele fala assim, a nova justiça é superior à antiga. Quando ele fala assim, com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos. Aí ele vai citar uma série de partes dos 10 mandamentos. O primeiro é não matarás. Olhando hoje para o século 21, a gente está aqui nesse salão essa manhã, a gente vai falar assim, bom, beleza, pô, que bom, né? Graças a Deus, o não matarás já posso riscar, porque eu já cumpro ele. É fato? Não. Porque tem outros níveis de morte sem ser o físico. Você tem as mortes espirituais e psicológicas, que a gente às vezes promove nos outros o tempo inteiro.
Um exemplo de morte, tanto psicológica quanto espiritual. Retirar a esperança de uma pessoa. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, aqui você vai conseguir isso, nada, a gente fala. Você não vai conseguir nada, você é uma pessoa fraca, você ainda tem muito que trabalhar para ser uma pessoa que você quer ser. Isso é matar a esperança de uma pessoa? A gente hoje daria o nome de assédio moral, né? Hoje teria esse nome. Hoje, no século XXI. É um assédio moral. E aí eu pergunto, será que então a gente não pode ainda arriscar o primeiro? Não dá ainda. Então não dá para eu arriscar o não matarás no século XXI. Tudo bem, não mato mais ninguém fisicamente, mas eu tenho que pensar o quanto que eu não estou matando de outras formas. Cada vez que eu desrespeito uma pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou matando um pouquinho ela. Um pouquinho. E será que nas nossas relações a gente desrespeita as pessoas? Relações familiares é muito bom a gente ver isso, né? Às vezes a gente sabe exatamente o que a outra pessoa não gosta, porque ela já declarou verbalmente, e a gente vai lá e faz. Que a gente fala assim, eu estou na minha casa. Não é assim? E o que é seu? E o que é seu? Nessa hora eu vou dizer, meu amigo, se você fala assim, eu estou na minha casa, sabe o que é seu? O seu orgulho. A sua incompreensão, a sua falta de misericórdia, a sua falta de amor. Isso é seu. Porque você só tem a casa mesmo. Porque o resto, o que você tem? Mas cada um dá aquilo que possui. Vocês conhecem o presente dos insultos? Uma história? Não conhecem, né? Não? Vou contar? E vou encerrar com ela, tá? Vou parar no não matarás. Depois, a gente, numa outra oportunidade, segue. Dizem que um velho samurai, ele agora, pela sua idade avançada, ele se dedicou a praticar e a ensinar o Zen budismo, porque ele já era muito idoso. Mas havia um guerreiro conhecido por ganhar as suas lutas pela arte da provocação, que ficou sabendo que esse velho samurai nunca havia perdido nenhuma luta. E ele, como se achava um grande guerreiro, ele falou assim, vou chamar ele para uma luta, aquele velho samurai. E chamou. E o velho samurai aceitou, apesar da idade muito avançada. No dia lá em praça pública, os dois foram guerrear. E o velho samurai ficou olhando para ele para o samurai, e o samurai, o velho guerreiro, o outro guerreiro, que conhecido pela arte da provocação, ficou olhando para ele e falou assim, como é que é, seu velho? Você não vai tirar a espada da bainha e começarmos a ter mais dignidade, a lutarmos? E o velho samurai ficou olhando para ele. Aí ele tirou a espada, provocou, viu que não dava em nada, xingou o velho, falou 1000 coisas ofensivas para ele, xingou a família dele, a geração dele toda. Não bastasse, ainda cuspiu em cima do velho samurai. E o velho samurai continuou olhando para ele. Passaram horas e horas, e o guerreiro viu que não ia dar nada aquilo ali. E ele então, o guerreiro saiu, pisando forte, e foi embora. Os discípulos desse velho samurai falaram assim, que vergonha, mestre, que vergonha que o senhor nos fez passar. Por que o senhor não tirou a sua espada da bainha, mesmo sabendo que iria perder a luta, e lutou com ele? E aí o velho samurai virou para ele e falou assim, meu filho, se alguém tentar te entregar um presente e você não aceitar, a quem pertence o presente? E os discípulos falaram, a quem tentou dar o presente. Ele falou assim, o mesmo vale para os insultos. Se tentarem te humilhar, te desprezar, te magoar, e você não aceitar, o que tentou te dar continua sendo o dono de tudo isso. Então eu desejo a vocês uma manhã de reflexões desse nosso Sermão do Monte. Nós vamos, vez por outra, falarmos ainda, tecer algumas reflexões sobre o Sermão do Monte.
Mas lá tem todo o roteiro para nós mudarmos a nossa vida, nos moralizarmos, nos transformarmos em homens de bem, como está no Evangelho. Em transformar esse mundo num mundo melhor, sem perder a crença, a perseverança e a direção de que esse mundo vai ser melhor sim, se cada um de nós dermos a nossa parte, a nossa contribuição. Porque é assim que uma humanidade evolui. Nós não podemos e não devemos perder o foco. Se nós abraçamos essa doutrina, se nós abraçamos os ensinamentos do Mestre Jesus, que é o que fundamenta, é o que dá base a todo esse edifício chamado doutrina espírita, se nós aceitamos Jesus como modelo e guia, como nosso mestre, é necessário, é urgente viver os seus ensinamentos. Lá está o roteiro. A vivência não é fácil, é desafiadora a vivência. A vivência vai nos custar algumas lágrimas, sem dúvida, mas vai nos poupar muito em suor de trabalho, sem dúvida nenhuma. Vai nos poupar muito tempo, algumas lágrimas vertidas em prol da nossa própria evolução. Se essas lágrimas que vertermos forem lágrimas verdadeiramente de aceitação e de resignação, com certeza elas nos promoverão. Com certeza elas transformarão aqueles que estão ao nosso redor. Nós não transformamos ninguém, porque essa transformação é pessoal. Mas com certeza os nossos exemplos podem ajudar a transformar uma humanidade. Então que nós possamos hoje refletirmos muito sobre tudo isso, sobre o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus, e começarmos a implantar os seus ensinamentos na nossa vida de dia a dia, que é ali o lugar que nós fomos colocados e é ali justamente o nosso desafio diário. Uma boa viagem para vocês, um bom dia, que está frio a beça, que seja um domingo de muito calor no coração de todos. Muito obrigada, um bom dia.